Você é louco, Elias. Vai morrer você e essa criança! Gritou uma voz vinda da multidão, mas o som foi abafado pelo estalo seco da madeira centenária, sendo devorada pelo fogo. Naquela noite, em Vila Esperança, o céu não estava negro, mas de um laranja doentio que iluminava a poeira vermelha suspensa no ar. No centro do inferno, um homem com as roupas gastas e o rosto sujo de fuligem não recuou. Preso ao seu peito, em um canguru de pano desbotado, o pequeno Samuel, de apenas 8 meses, soltou um gemido agudo, um som que perfurava o barulho das labaredas. Elias sentiu o calor derreter a sola de suas botas, mas seus olhos estavam fixos na janela do andar superior, onde a sombra do homem mais poderoso da região desaparecia em meio à fumaça. O que ninguém ali sabia era que, ao cruzar aquela porta, Elias não estava apenas tentando salvar uma vida. Ele estava prestes a desenterrar um segredo que a Vila Esperança tentou enterrar por décadas. Assista a esta história até o final, porque o que aconteceu dentro daquela casa vai mudar a forma como você enxerga a justiça e a coragem. Depois me conta nos comentários, dando uma nota de 0 a 10 para essa jornada. E se essa história tocar o seu coração, se inscreva no canal para apoiar o meu trabalho. Eu conto com você. Vila Esperança é o tipo de lugar onde o tempo parece ter desistido de correr. No interior profundo de Minas Gerais, onde o asfalto termina e a terra vermelha começa a ditar o destino das pessoas. A vida é bruta. O sol é um carrasco que castiga a vegetação até ela estalar, e o gado pasta o nada, esperando por uma chuva que sempre parece atrasada. Ali a hierarquia é clara. De um lado, a imponente fazenda Alvorada, com seu casarão de jacarandá e terras que se perdem de vista. Do outro, o povo que vive dos restos, das diárias e da esperança que dá nome ao distrito. Elias pertencia a esse segundo grupo, mas com uma carga que poucos conseguiriam carregar. Aos 30 e poucos anos, ele já tinha as mãos de um velho. Calejadas, marcadas por cicatrizes de cercas de arame farpado e pelo manuseio de ferramentas pesadas. Mas o que realmente pesava em Elias não era o trabalho braçal, era o vazio. No seu peito, onde antes batia um coração cheio de planos, agora havia um buraco moldado pelo luto e pela indignação. Elias era um pai solo, uma raridade naquelas bandas, e carregava o pequeno Samuel para todo lado. A rotina de Elias era uma dança desesperada pela sobrevivência. Ele vivia de biscates, consertava geradores, limpava calhas entupidas, carregava sacos de milho sob o sol do meio-dia. Tudo isso com Samuel amarrado ao corpo. Para os cidadãos de bem da vila, Elias era uma figura incômoda. Alguns o chamavam de coitado. Outros, com a crueldade que só a ignorância permite, diziam que ele era um vagabundo que não parava em emprego fixo. Eles ignoravam propositalmente que nenhum patrão na região aceitava um funcionário que precisava parar o serviço de 2 em 2 horas para esquentar uma mamadeira ou trocar uma fralda na beira da estrada. A perda da esposa, Maria, ainda era uma ferida aberta que sangrava toda vez que Elias olhava para os olhos do filho. Ela morreu no corredor do único hospital da cidade, vítima de uma negligência que tinha nome e sobrenome: política. Enquanto Maria perdia sangue após um parto complicado, os médicos e enfermeiros foram mobilizados para atender um parente de um figurão local que tinha chegado com uma luxação no braço. Maria se foi no silêncio de um corredor frio, e Elias ficou com um bebê nos braços e uma promessa de justiça que nunca chegou. Havia, porém, um objeto que Elias nunca deixava para trás: um velho relógio de bolso de prata, com a tampa arranhada e o vidro trincado. O relógio pertencia ao seu pai, que fora capataz na fazenda Alvorada muitos anos atrás. O relógio estava parado exatamente às 6 horas. Foi nesse momento, segundo a versão oficial, que o pai de Elias morreu em um acidente de trabalho na fazenda. A família nunca recebeu 1 centavo de indenização, e o relógio parado tornou-se o símbolo de uma linhagem marcada pela exploração. Elias olhava para aquele ponteiro imóvel e sentia que sua vida também estava travada naquela hora fatídica. Mas ele não sabia que o destino estava prestes a dar corda naquele mecanismo.
No topo da colina, no casarão que parecia vigiar a vila como um deus de barro, vivia o coronel Etevaldo. Aos 70 anos, ele era o dono de metade das terras da região. Mas a riqueza de Etevaldo era proporcional à sua solidão. O casarão era um mausoléu de móveis pesados e memórias amargas. Etevaldo era um homem duro, forjado na antiga lei do sertão, mas algo nele estava mudando. Ele se recusava a vender a fazenda para uma mineradora multinacional que prometia trazer o progresso para a Vila Esperança. Etevaldo sabia que o progresso da mineração significava a morte do rio que sustentava os pequenos produtores. Ele era um homem de muitos pecados, mas não queria carregar a morte da terra na consciência. Essa resistência, no entanto, criou um inimigo dentro de sua própria casa. Otávio, o filho único de Etevaldo, era o oposto do pai. Criado na capital, com roupas de marca e um desprezo indisfarçável pela vida rural, Otávio estava afundado em dívidas de jogo e pressionado por agiotas que não aceitavam desculpas. Para ele, a fazenda era apenas um monte de terra que precisava ser transformado em dinheiro o mais rápido possível. O conluio entre Otávio e a mineradora estava feito, mas faltava uma assinatura. A assinatura de um velho que teimava em não morrer. A noite do incêndio começou com um silêncio sobrenatural, daqueles que fazem os animais se recolherem mais cedo. O ar estava seco, carregado com o cheiro de mato queimado pela seca. Otávio, movido pelo desespero e pela ganância, agiu nas sombras. Com a ajuda de um capanga, ele espalhou querosene na ala leste do casarão, justamente onde ficavam os aposentos do pai. Etevaldo tinha sido dopado com um calmante forte colocado na sopa da janta, uma cortesia do próprio filho que fingia zelo. As chamas não pediram licença. Elas subiram rápido, alimentadas pelo veludo das cortinas e pela madeira, que após meses de seca era puro combustível. O clarão do incêndio foi visto a quilômetros de distância. Em poucos minutos, uma multidão de vizinhos e funcionários da fazenda se aglomerou diante do portão principal, mas ninguém se movia. O calor era uma parede física que repelia qualquer tentativa de aproximação. O teto de telhas de barro ameaçava desabar a qualquer segundo, soltando faíscas que pareciam fogos de artifício macabros. As pessoas assistiam ao espetáculo da destruição, algumas com os celulares em punho, gravando a tragédia para postar em redes sociais. O medo, naquele momento, era muito maior que qualquer lealdade ao velho coronel. Elias estava voltando de um serviço de última hora. Ele tinha passado o dia consertando um gerador em uma propriedade vizinha e caminhava pela estrada de terra com Samuel, dormindo profundamente em seu peito, embalado pelo ritmo de seus passos. Ao dobrar a curva da estrada e ver o brilho alaranjado refletido nas copas das árvores, seu coração disparou. Ele não pensou na injustiça que sua família sofreu nas mãos de Etevaldo. Ele não pensou no relógio parado às 6 horas, ou no fato de que aquele homem o ignorara a vida toda. Ele viu apenas um homem morrendo sozinho, cercado por pessoas que preferiam filmar a ajudar. Elias correu. Seus pés batiam na terra seca, levantando uma nuvem de poeira que se misturava à fumaça. Ao chegar perto do casarão, ele sentiu o impacto do calor. Era como se o sol tivesse descido à terra. — O que você está fazendo, Elias? Gritou um dos vizinhos. O velho já era. Sai daí com essa criança. Mas Elias não parou. Ele tirou a camisa de flanela, derramou o resto de água de sua garrafa térmica no tecido e o enrolou cuidadosamente em volta da cabeça de Samuel, deixando apenas uma fresta para o bebê respirar. O pequeno acordou e soltou um choro assustado, mas Elias o apertou contra o peito, sentindo o calor do corpo do filho e a batida frenética de seu próprio coração. — Calma, meu filho. O papai está aqui, ele sussurrou, embora sua própria voz tremesse. Ele atravessou a porta principal no exato momento em que uma viga de madeira desabou logo atrás dele, bloqueando a saída. O ar lá dentro era uma sopa de fuligem e gases tóxicos. Elias sentia os olhos arderem e os pulmões reclamarem. Ele subiu as escadas, guiado pelos gemidos abafados que vinham do fim do corredor. O calor era tão intenso que as molduras dos quadros na parede estavam derretendo
e o verniz dos móveis borbulhava como se estivesse vivo. Lá estava Etevaldo, caído no chão do quarto a poucos metros da cama envolta em chamas. O velho estava grogue, mal conseguindo abrir os olhos. Mas o que chocou Elias não foi o estado do coronel. Foi o que ele segurava. Etevaldo não estava tentando salvar ouro, joias ou dinheiro. Ele abraçava, com o que restava de suas forças, uma pasta de couro velha e desgastada. Elias se ajoelhou ao lado do homem. O peso de Samuel em seu peito era um lembrete constante do que ele estava arriscando. "Vamos, coronel, o senhor precisa levantar", ele gritou por cima do barulho do fogo. Etevaldo olhou para Elias e, por um segundo, o reconhecimento brilhou naqueles olhos nublados. Ele viu o homem que a vila desprezava, o homem com o bebê amarrado ao corpo, arriscando tudo para salvá-lo. Com um esforço sobre-humano, Elias colocou o braço do velho sobre seus ombros. Ele sentia o calor derreter a sola de suas botas e o suor escorrer por suas costas, mas a adrenalina o mantinha em pé. Samuel chorava agora de forma aguda, um som de puro pânico que servia como único bússola de Elias naquele labirinto de fogo. Eles começaram a descida. A escadaria de madeira rangia e estalava, ameaçando ceder a cada passo. Elias não olhava para trás. Ele apenas focava no próximo degrau, na próxima lufada de ar que conseguia filtrar através do pano úmido. Mas havia algo naquela pasta que o velho segurava. Algo que Etevaldo parecia proteger mais do que a própria vida. E isso era só o começo. Enquanto Elias lutava para sair, do lado de fora, Otávio assistia a tudo de uma distância segura, escondido nas sombras das árvores. Seus olhos brilhavam não de tristeza, mas de uma expectativa doentia. Ele achou que tudo estava resolvido, que o fogo levaria o pai, o segredo da fazenda e qualquer obstáculo ao seu enriquecimento. Ele não contava com a coragem de um homem que não tinha nada a perder, exceto o filho que carregava no peito. O que aconteceu em seguida foi algo que Vila Esperança nunca esqueceria. No meio de uma cortina de fumaça preta, o vulto de Elias emergiu das chamas. Ele tropeçou, caiu de joelhos no chão batido da fazenda, mas manteve o corpo erguido para proteger Samuel. Ele depositou o coronel Etevaldo na grama seca, longe do calor. Elias estava exausto. Suas roupas estavam chamuscadas e seu rosto estava marcado por queimaduras leves, mas ele estava vivo. E o bebê, embora assustado, estava seguro. A multidão, que antes filmava, agora estava em silêncio. Um silêncio de vergonha. Otávio, vendo que o plano tinha falhado, correu em direção ao pai fingindo um desespero teatral. "Pai, graças a Deus você está vivo", ele gritou, tentando pegar a pasta de couro das mãos do velho. Mas Etevaldo, mesmo debilitado, apertou a pasta contra o peito com uma força surpreendente e olhou diretamente para Elias. Naquele momento, um open loop foi criado. Etevaldo não olhou para o filho. Ele olhou para o homem pobre que o salvara, e em seus olhos havia uma mistura de gratidão e um terror profundo. O que havia naquela pasta que o coronel não queria que ninguém, nem mesmo seu próprio sangue, tocasse? Elias, ainda recuperando o fôlego, sentiu o peso do relógio de bolso em seu bolso. Ele o tirou e olhou para o mostrador. O vidro estava agora completamente estilhaçado pelo calor, mas, milagrosamente, o ponteiro dos segundos deu um pequeno salto. Pela primeira vez em décadas, o relógio que marcava a morte de seu pai parecia querer voltar a viver. Mas o que ele não sabia era que as respostas para as injustiças do passado estavam bem ali, dentro daquela pasta de couro que sobreviveu ao inferno. Elias achou que o resgate era o fim da história. Ele não poderia estar mais enganado. O incêndio tinha destruído as paredes do casarão, mas tinha purificado algo muito mais denso, a mentira que sustentava a fazenda Alvorada. E o que a criança e o pai solo descobririam nos próximos dias deixaria a Vila Esperança em choque. Fique atento, pois o que o coronel revelou no hospital, dias depois, vai te mostrar que, às vezes, o maior perigo não é o fogo que queima a casa, mas o segredo que queima a alma de quem o guarda. As horas que se seguiram ao incêndio na fazenda Alvorada foram um borrão de dor, fumaça e o choro intermitente do pequeno Samuel.
No pequeno posto de saúde de Vila Esperança, o cenário era de guerra. Elias estava sentado em um banco de madeira duro, as mãos trêmulas segurando uma caneca de metal com café frio. Suas botas estavam arruinadas, a borracha derretida grudada na pele, e o cheiro de querosene e madeira queimada parecia ter se impregnado em seus poros para sempre. Samuel, finalmente, tinha pegado no sono após ser examinado por uma enfermeira cansada, que garantiu que o pano úmido usado por Elias tinha evitado que os pulmões do bebê fossem tomados pela fumaça. Mas a paz de Elias era uma ilusão. Enquanto ele observava o peito do filho subir e descer ritmadamente, sentia o peso dos olhares ao seu redor. A vila, que antes o via como um invisível, agora o encarava como uma anomalia. Como um homem que não tinha onde cair morto, que vivia de bicos e carregava um filho no canguru, teve a audácia de entrar onde os fortes recuaram. O julgamento não tinha acabado, ele apenas tinha mudado de forma. Você teve sorte, Elias. Muita sorte, comentou Dona Zulmira, uma enfermeira que trabalhava naquele posto há 30 anos e que tinha visto Maria, a esposa de Elias, dar o último suspiro naquele mesmo prédio. Ela limpava um corte no braço dele com movimentos mecânicos. Mas sorte nesse lugar costuma vir acompanhada de um preço alto. O filho do coronel não está nada satisfeito com o seu heroísmo. Elias não respondeu. Ele apenas levou a mão ao bolso e sentiu o relógio de prata. O objeto, que antes parecia um peso morto, agora emitia um som quase imperceptível. Tic, tic, tic. O calor das chamas tinha feito algo com o mecanismo antigo. O ponteiro dos segundos, que estava travado desde o dia em que o pai de Elias morreu, sob uma pilha de sacos de grãos, agora se movia com uma lentidão agonizante. Era como se o tempo, em Vila Esperança, tivesse decidido finalmente voltar a correr. Mas Elias sentia que o que estava por vir não seria um caminho fácil. Mas ele não imaginava o quanto. Enquanto Elias era atendido na enfermaria comum, nos fundos do posto, o coronel Etevaldo era mantido em uma sala isolada. Otávio, o filho, andava de um lado para o outro no corredor falando baixo ao celular. Sua voz era um sussurro sibilante, cheio de veneno. O plano deu errado por causa de um miserável, ele dizia para alguém do outro lado da linha. O velho está vivo, e ele não larga aquela pasta por nada. Se ele abrir aquela boca antes de eu conseguir a interdição, estamos todos arruinados. A ganância de Otávio não conhecia limites, mas ele sabia que agora precisava mudar de tática. O incêndio, que deveria ser o ponto final, tinha se tornado o prólogo de um escândalo que ele não podia controlar. Ele olhou através do vidro da sala e viu o pai, pálido, conectado a um balão de oxigênio, abraçando a pasta de couro como se fosse o último bote salva-vidas em um naufrágio. O que havia dentro daquela pasta que fazia um homem à beira da morte ignorar o próprio filho para protegê-la? Elias voltou para sua pequena casa, uma construção de 2 cômodos nos limites da vila, onde o mato seco começava a retomar o terreno. Ele não conseguia dormir. Cada estalo da madeira da casa o fazia pular, achando que o fogo tinha voltado para terminar o serviço. Ele preparou a mamadeira de Samuel no escuro, usando a luz da lua que filtrava pelas frestas das telhas. Foi quando ouviu uma batida na porta. Uma batida rítmica, baixa, quase hesitante. Ao abrir, ele encontrou o senhor. Bento, um homem de 80 anos que fora companheiro de lida de seu pai na fazenda Alvorada. Bento era uma sombra do que já fora, com a pele curtida pelo sol e os olhos nublados pela catarata, mas sua mente ainda guardava os segredos que a poeira da vila tentava esconder. Elias, meu filho, sussurrou o velho, entrando sem ser convidado. Você não deveria ter entrado lá. O fogo que queimou o casarão é um fogo que vem de muito longe, do tempo que seu pai ainda era o braço direito do Etevaldo. O que o senhor quer dizer com isso, seu Bento? Perguntou Elias, sentindo um frio na espinha que nada tinha a ver com a temperatura da noite. Seu pai não morreu por causa de um acidente com os sacos de milho, Elias. Todo mundo sabe, mas ninguém fala. Ele descobriu algo nas terras do norte da fazenda. Algo que o Etevaldo não queria que ninguém soubesse naquela época. Eles brigaram feio no dia anterior, e no dia seguinte, o relógio do seu pai parou.
Elias sentiu o soco no estômago. Ele sempre suspeitou que a história oficial era rasa demais, mas ouvir aquilo de Bento era como ver uma ferida ser reaberta sem anestesia. E por que o senhor está me contando isso agora, depois de 20 anos? Porque o Etevaldo está morrendo e ele sabe que o filho é pior do que ele, disse Bento, apontando para o relógio na mesa. Aquele relógio não parou por acaso. Foi um aviso. E o fato de ele ter voltado a andar hoje é o destino cobrando a conta. Tome cuidado, Elias. Otávio não vai deixar você ser o herói por muito tempo. Para ele, você é a testemunha de uma falha que ele não pode permitir. E é aqui que as coisas ficam complicadas. Nos dias que se seguiram, a tensão em Vila Esperança cresceu como uma nuvem de tempestade que nunca deságua. Elias tentou voltar à sua rotina, mas os bicos sumiram. O dono do armazém não precisava mais de ajuda para descarregar o caminhão. O vizinho, cujo gerador Elias sempre consertava, disse que já tinha resolvido. O isolamento era claro e orquestrado. Otávio estava fechando o cerco, tentando sufocar Elias financeiramente para que ele fosse embora da vila antes que o coronel recuperasse a fala. Mas Elias não podia ir embora. Ele não tinha dinheiro nem para a passagem de ônibus, quanto mais para recomeçar a vida com um bebê em outro lugar. Ele se viu reduzido a dividir o pouco de leite que restava com Samuel, sentindo a fome começar a doer em seu próprio estômago. A dignidade, que era a única coisa que lhe restava, estava sendo testada a cada hora. Foi no 5º dia após o incêndio que o recado chegou. Não foi Otávio quem o trouxe, mas uma enfermeira jovem com o rosto pálido de medo. O coronel acordou Elias. Ele quer te ver, e ele disse que só fala com você. Ao chegar no hospital, Elias sentiu o peso do ambiente. O corredor estava silencioso demais. Otávio não estava lá, o que era um sinal ainda mais alarmante. Ao entrar no quarto, ele encontrou Etevaldo sentado, apoiado em travesseiros. O velho parecia ter encolhido. A arrogância do coronel tinha sido substituída por uma fragilidade que quase dava pena. A pasta de couro estava sobre o colo dele. Elias, a voz de Etevaldo era um sussurro rouco, como o som de folhas secas sendo esmagadas. Você salvou a minha vida, e salvou o que há de mais importante para mim. Não o ouro, mas a verdade. Eu não fiz por dinheiro, coronel, disse Elias, mantendo a distância, com Samuel dormindo no canguru. Fiz porque não podia deixar um homem morrer daquele jeito. Eu sei. E é por isso que você é o único que pode ouvir isso. O velho tossiu, e o esforço pareceu drenar o resto de sua coragem. Ele abriu a pasta com mãos trêmulas e tirou um papel amarelado, um contrato de posse que parecia ter sido escrito há meio século. Seu pai, ele não era apenas meu capataz, ele era meu sócio de fato em uma parte das terras, as terras que a mineradora quer agora. Eu escondi isso. Eu apaguei o registro quando ele morreu porque a ganância foi maior que a amizade. Elias sentiu o chão fugir sob seus pés. O senhor está dizendo que meu pai era dono de parte da fazenda? Sim, e ele morreu porque eu deixei que ele entrasse naquele galpão, sabendo que a estrutura estava condenada. Eu não o matei com as minhas mãos, Elias, mas o matei com o meu silêncio. Etevaldo estendeu o papel para Elias. Este documento prova tudo. A parte mais rica em minério, a parte que vale milhões, pertence legalmente à sua família. Eu tentei levar esse segredo para o túmulo, mas o fogo não deixou. Mas o que Etevaldo não sabia era que Otávio estava ouvindo tudo atrás da porta entreaberta. O rosto do vilão, antes apenas ganancioso, agora estava transformado por uma fúria assassina. Ele viu sua fortuna, sua saída das dívidas, escorrer pelas mãos por causa de uma confissão de um velho senil e um coitado com um bebê. O que aconteceu em seguida foi um pesadelo. Otávio entrou no quarto como um furacão, arrancando o papel das mãos de Elias antes que ele pudesse reagir. Isso aqui não vale nada, ele gritou, os olhos injetados de sangue. Meu pai está louco, ele está dopado. Vou queimar essa porcaria agora mesmo. Elias tentou avançar, mas Otávio o empurrou com força contra a parede. O impacto fez Samuel acordar e soltar um grito de pavor. Naquele momento, o instinto de pai falou mais alto que qualquer herança.
Elias protegeu o filho com o próprio corpo, enquanto Otávio saía do quarto aos gritos, chamando os seguranças que ele mesmo tinha contratado para proteger o pai. E é aqui que muita gente desiste, mas Elias não podia. Ele olhou para o coronel, que agora chorava em silêncio na cama, e depois para o relógio em seu pulso. O ponteiro dos segundos não estava apenas andando. Ele parecia estar correndo contra o tempo. Elias sabia que se saísse daquele hospital sem provas, ele seria caçado como um criminoso. Otávio tinha o dinheiro, os advogados e a polícia da cidade na palma da mão. Mas o vilão tinha cometido um erro fatal. Ele achou que Elias era apenas um homem pobre e sem recursos. Ele esqueceu que um homem que atravessa o fogo com um filho no peito não tem medo de nada que venha da sombra. Elias se aproximou de Etevaldo. Onde está a outra cópia, coronel? Homens como o senhor nunca guardam apenas um original. Etevaldo deu um sorriso triste, um lampejo da astúcia que o transformou em coronel. No fundo da pasta tem um fundo falso. Lá está a gravação que a minha esposa deixou antes de morrer. Ela viu o que eu fiz. Ela nunca me perdoou. Elias pegou a pasta, sentindo o peso da responsabilidade esmagar seus ombros. Ele tinha a prova. Mas ele tinha algo ainda mais perigoso. Um alvo nas costas. Ao sair do hospital pelos fundos, Elias viu um carro preto com os faróis apagados estacionado na esquina. Ele sabia que a caçada tinha começado. O que ele não sabia era que a maior descoberta daquela noite ainda estava por vir, escondida nas palavras da falecida esposa do coronel. Fique comigo, porque a próxima parte desta história vai revelar um segredo familiar que vai fazer o seu sangue gelar. Você não vai acreditar em quem realmente era a mãe de Elias e o que isso tem a ver com o passado do coronel. Elias correu pela escuridão de Vila Esperança, como se as próprias sombras tivessem garras. O carro preto, com os faróis apagados, deslizava silenciosamente pela estrada de terra, um predador de metal esperando o momento certo para dar o bote. Ele apertou Samuel contra o peito, sentindo o calor do filho e o suor frio que escorria por sua própria nuca. Ele conhecia cada atalho, cada trilha que cortava o mato seco, e foi por ali que ele se embrenhou, fugindo da estrada principal. Mas ele sabia que não podia correr para sempre. Ele precisava de um lugar seguro para abrir aquela pasta, para entender o tamanho do segredo que agora carregava. Ele pensou em Dona Mercedes, uma senhora que vivia em um casebre afastado, nos limites da mata. Mercedes fora a cozinheira do casarão por 40 anos e fora demitida sem explicações logo após a morte da esposa do coronel. Se alguém sabia como ler as entrelinhas daquela família, era ela. Ao chegar à porta de Mercedes, Elias estava sem fôlego. O cheiro de arruda e fumaça de lenha que sempre cercava a casa dela foi um alento. Mercedes, sou eu, o Elias. Por favor, me abre a porta. Ele sussurrou com urgência. A porta se abriu apenas uma fresta, revelando os olhos cansados da velha senhora. Ao ver o estado de Elias e o bebê, ela o puxou para dentro imediatamente, trancando a tramela de ferro com um estalo seco. Eles estão atrás de você, não estão? Perguntou Mercedes sem precisar de resposta. Ela serviu um pouco de água em uma caneca de barro e apontou para a pasta de couro. O que o velho te deu, Elias? O que é tão perigoso que faz o filho dele caçar um pai de família como se fosse um bicho? Elias colocou a pasta sobre a mesa de madeira rústica. Com as mãos trêmulas, ele procurou pelo fundo falso que o coronel mencionara. Seus dedos tatearam o couro gasto até sentirem uma saliência. Com um puxão seco, o fundo se soltou, revelando não apenas papéis, mas um pequeno gravador de fita cassete antigo e uma fotografia que fez o coração de Elias parar. Na foto, seu pai aparecia jovem, sorridente, ao lado de uma mulher que Elias reconheceu imediatamente pelas joias que usava nos retratos do casarão, a esposa de Etevaldo. Mas eles não estavam em uma pose de patrão e empregado. Eles estavam sentados em uma pedra perto do rio, com um mapa aberto entre eles. Mas isso não faz sentido, murmurou Elias. Faz todo o sentido, meu filho, disse Mercedes, aproximando-se da luz da lamparina. A esposa do coronel, Dona Adelaide, era a verdadeira dona de grande parte daquelas terras. O Etevaldo casou com ela por interesse,
Mas ela nunca amou a ganância dele. Seu pai era o único que a ajudava a proteger as nascentes, a cuidar da terra sem querer sangrá-la. Eles eram aliados contra a destruição que o Etevaldo queria trazer já naquela época. Elias apertou o botão do gravador. A voz que saiu dali era frágil, carregada de um arrependimento que atravessou as décadas. Era a voz de Adelaide. Se alguém estiver ouvindo isso, é porque a verdade encontrou seu caminho. Meu marido, Etevaldo, planejou o acidente. Ele sabia que o marido de Maria, o capataz, tinha descoberto o contrato de parceria que eu fiz em segredo. Eu dei a ele a posse legal das terras do norte para garantir que ninguém nunca fizesse mineração ali. Etevaldo descobriu e... o galpão caiu. Não foi o vento, foi o silêncio comprado por ele. Eu fui covarde. Eu me calei para proteger meu próprio conforto, mas não posso levar isso para o céu. O silêncio que se seguiu na cozinha de Mercedes era tão pesado que parecia sufocar. Elias olhou para o relógio de prata sobre a mesa. O ponteiro dos segundos continuava sua marcha implacável. Tic! A justiça que lhe foi roubada 20 anos atrás agora gritava de dentro de uma fita magnética. Mas o que aconteceu em seguida foi ainda pior. Um estrondo na porta da frente fez Samuel acordar aos gritos. Otávio não estava mais se escondendo. Ele tinha cercado a casa com 3 capangas, homens que trabalhavam para a mineradora e que não tinham o menor escrúpulo. "Sai daí, Elias!" A voz de Otávio vinha de fora, amplificada pelo silêncio da noite. "Entrega a pasta e a gente resolve isso como homens. Você quer dinheiro? Eu te dou o que você quiser. Quer uma vida nova longe daqui? Eu pago. Mas se você insistir em bancar o herói, eu vou garantir que essa criança nunca veja o sol de amanhã." O sangue de Elias ferveu. A ameaça ao seu filho foi o gatilho final. Ele olhou para Mercedes, que apontou para um alçapão sob o fogão de lenha. "Vai, Elias! Tem um túnel que sai no pomar. Leva o gravador. Deixa a pasta aqui. Eu vou distrair eles." "Eu não posso te deixar aqui, Mercedes", disse Elias. "Eu sou uma velha, meu filho. Eles não vão fazer nada comigo que o tempo já não tenha feito. Mas você tem o futuro da Vila Esperança nas mãos. E o futuro desse menino. Corre!" Elias desceu pelo alçapão no exato momento em que a porta da frente foi arrombada. Ele rastejou pela terra úmida, ouvindo os gritos de Otávio e o som de móveis sendo quebrados acima de sua cabeça. Cada centímetro que ele avançava era uma luta contra o pânico. Samuel milagrosamente tinha parado de chorar, como se entendesse que o silêncio agora era a única coisa que os mantinha vivos. Ao sair no pomar, Elias viu o brilho de lanternas vasculhando a mata. Ele estava sendo caçado. Ele correu em direção à cidade, mas não para o posto de saúde ou para sua casa. Ele foi para o único lugar onde a verdade poderia ser exposta diante de todos, o sindicato rural. Era lá que, na manhã seguinte, aconteceria a reunião decisiva para a venda das terras para a mineradora. Otávio achava que tinha vencido. Ele achava que, destruindo o original que estava no hospital, ele estaria seguro. Ele não sabia que o gravador estava preso ao cinto de Elias e que a voz de Adelaide estava pronta para assombrar a Vila Esperança. Mas o caminho até lá seria um inferno. Ele achou que estava tudo resolvido quando viu as luzes da cidade, mas não poderia estar mais enganado. Um carro bloqueou a trilha à sua frente. As luzes altas o cegaram por um momento. Elias sentiu o soco no estômago quando viu quem desceu do carro. Não era um capanga. Era o delegado da cidade, o homem que deveria protegê-lo, mas que tinha o distintivo manchado pelo dinheiro da mineradora. "Me entrega o gravador, Elias", disse o delegado com a mão no coldre. "Não torna as coisas mais difíceis para você. Pensa no seu filho." E é aqui que muita gente desiste. Mas Elias não podia. Ele olhou para o relógio de prata e viu que faltavam poucos minutos para as 6 da manhã, o exato momento em que a vida de seu pai foi interrompida. O momento em que o círculo precisava se fechar. Ele tomou uma decisão moral que mudaria tudo. Ele não entregou o gravador. Ele fez algo que o delegado não esperava, algo que colocaria sua vida em risco máximo, mas que era a única chance de salvar a alma de Vila Esperança. Mas o que ele fez em seguida deixou até o delegado em choque.
E o que aconteceu na reunião do sindicato, apenas 1 hora depois, foi a reviravolta mais espetacular que aquela vila já presenciou. Assista ao final dessa história, pois o confronto entre o pai solteiro e o sistema corrupto vai te mostrar que a verdadeira riqueza não está no que as máquinas tiram da terra, mas no que o amor constrói sobre ela. E o que aconteceu com Otávio no final? Bem, a justiça tarda, mas ela chega com uma força que ninguém pode parar. Elias encarou o cano da arma do delegado e, por um segundo, o mundo pareceu parar. O silêncio da madrugada era quebrado apenas pelo motor do carro e pelo tic-tac agora acelerado do relógio de prata em seu pulso. O delegado estendeu a mão, esperando o gravador. Mas Elias olhou para Samuel, dormindo em seu peito, e sentiu uma força que não vinha dos músculos, mas da alma. Ele não era mais o coitado da vila. Ele era o guardião de uma verdade que custou a vida de seu pai. Em um movimento súbito, Elias não entregou o gravador. Ele arremessou sua pesada bolsa de ferramentas, que ainda carregava nas costas, contra o farol do carro. O vidro estraçalhou e a escuridão voltou a dominar a trilha. Antes que o delegado pudesse reagir, Elias mergulhou no mato fechado, correndo por caminhos que só quem viveu a vida toda naquelas terras conhecia. Ele não olhou para trás. Ele correu até seus pulmões queimarem, guiado pelo brilho das luzes do sindicato rural que começavam a se acender no horizonte. A reunião no sindicato estava prestes a começar. Otávio estava sentado à cabeceira da mesa, cercado por advogados de terno caro e representantes da mineradora. Ele exalava uma confiança arrogante, segurando uma caneta de ouro, pronto para assinar o destino de Vila Esperança. Meu pai não tem mais condições mentais, dizia Otávio com um sorriso cínico. Como seu único herdeiro, eu autorizo a venda. Mas o destino tinha outros planos. A porta do salão foi escancarada. Elias entrou sujo de terra com as roupas rasgadas, mas com o olhar de um gigante. Samuel, agora acordado, olhava para a multidão com curiosidade. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Otávio empalideceu, a caneta tremendo em seus dedos. "Seguranças, tirem esse vagabundo daqui!" gritou ele, perdendo a compostura. "Para a caneta, Otávio!" disse Elias, sua voz calma ecoando como um trovão. Ele caminhou até o centro da sala e colocou o velho gravador sobre a mesa. "A Vila Esperança não está à venda, e essas terras nunca foram suas para negociar." Elias apertou o play. A voz de Adelaide, a falecida esposa do coronel, preencheu o ambiente, revelando o crime de Etevaldo e a legitimidade da família de Elias. Mas o golpe final veio de onde ninguém esperava. A porta lateral se abriu e o próprio coronel Etevaldo entrou em uma cadeira de rodas, empurrado pela enfermeira que Elias tinha conhecido no hospital. O velho, movido por um último lampejo de honra, apresentou os documentos originais que tinham sobrevivido ao fundo falso da pasta. A queda de Otávio foi pública e humilhante. Ali mesmo, diante dos produtores rurais e das autoridades, a Polícia Civil, que tinha sido alertada por uma denúncia anônima feita por Mercedes, deu voz de prisão ao filho do coronel e ao delegado corrupto por tentativa de homicídio e fraude documental. Otávio foi levado sob os olhares de desprezo da mesma vila que ele tentou destruir. Meses depois, a poeira vermelha de Vila Esperança finalmente assentou. Etevaldo, em seu último ato de redenção, transferiu legalmente a posse das terras do norte para Elias e financiou a construção da creche comunitária Maria da Luz, em homenagem à esposa de Elias. A fazenda não seria mais uma mina de exploração, mas um exemplo de agricultura familiar. A história termina em uma tarde de céu limpo. Elias está sentado na varanda de sua nova casa, construída no pedaço de terra que sempre foi seu por direito. Samuel, agora dando seus primeiros passos, brinca na grama verde que brotou após a primeira chuva da estação. Elias olha para o relógio de prata em seu pulso. O ponteiro dos segundos corre livre, sem travas, marcando um tempo de paz e dignidade. Ele aprendeu que a coragem de um homem comum, movida pelo amor a um filho, é o único fogo capaz de apagar as mentiras dos poderosos. Se essa história tocou você de alguma forma, se inscreve no canal. Eu prometo trazer histórias assim com frequência, para fazer seus dias um pouco mais leves e cheios de esperança.
e me conta nos comentários, de 0 a 10, que nota essa história merece. Eu leio tudo o que vocês escrevem. Até a próxima.